Então a gente coloca aqui alguns passos para a gente ter muito bem definido como ir para uma reunião, né? Eu coloco 5 passos, tá? Para ter uma reunião assertiva. O primeiro passo que eu coloco é, primeira coisa, estabelecer quem vai pedir a reunião ou quem quer uma reunião, tem que estar muito certo qual é o objetivo principal. Depois disso, qual é o objetivo principal? Eu posso criar mais 2 objetivos, né? Ou 2 assuntos. Também às vezes a gente tem que otimizar um pouco essas reuniões. Então, qual é o objetivo principal da reunião? O que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Quando eu vou falar? O que eu espero dessa reunião? Quem são as pessoas, né? Qual é o problema? Será que esse é o problema mesmo? Então eu tenho que saber exatamente qual é o objetivo principal, qual é o assunto principal, e depois eu posso linkar no máximo mais 2 assuntos de menos importância. Por quê? Não adianta eu trazer 2 bombas para uma reunião que eu não saio nem com uma nem com a outra. Traz uma bomba só e depois se quiser fazer um alinhamento ou 2 assuntos menores, ok, tá? Mais do que isso não dá. No segundo momento, eu tenho que entender qual é o grupo, quem realmente precisa estar lá. Eu vejo muita reunião, principalmente em empresa familiar, ela acontece assim, chama todo mundo, vamos resolver aqui esse problema. Não é assim. Eu tenho um podcast meu falando sobre gestão. E é extremamente importante a gente ter gestão, porque a gente coloca fluxo de trabalho, pessoas, a gente coloca uma série de situações que a gente sabe quem trazer. Quando eu não tenho gestão da empresa, eu não sei nem quem trazer para essa reunião. Então é importantíssimo, quando eu vou trazer para a reunião, eu falo assim, ó, qual é o grupo que realmente precisa estar aqui? Qual é o grupo que vai fazer a diferença? Quais são as pessoas nesse grupo que têm um poder para mudar o que eu quero, ou agir, ou trabalhar nesse projeto? Quem são? Quem são as pessoas que eu preciso? Então a gente linka pelo perfil que eu necessito naquela reunião. Eu preciso de uma pessoa de RH, que a gente vai falar sobre remuneração, eu preciso de uma pessoa da operação assim, sabe? Eu preciso de alguns requisitos. Então eu vou chamar o fulano, o ciclano, né? O João, a Maria, o José, quem for. A gente vai chamar essas pessoas, ok? Fizemos isso, né? Eu tenho que ter um convite formal para essas pessoas. Não é simples, pode fazer a reunião amanhã? Ou tô tomando café. A gente precisa falar? Vamos conversar amanhã? E aí a gente traz isso aqui, isso aqui. Acabou, ficou lá no café. Quando ele deixou a xícara, ou deixou o copinho de plástico tomando café, acabou e ficou tudo lá. O que a gente tem que fazer? Formal. Convite, né? Verifico se todos podem ir no mesmo momento, ok? Aí eu vou colocar. Gostaria de ter essa reunião com o objetivo principal esse, as pessoas são essas, né? Por que eu estou pedindo essa reunião? Qual é o objetivo dessa reunião? Quais são as etapas das reuniões? Temos outros assuntos a serem abordados dessa forma, dessa forma. Entretanto, gostaria de pedir, o que você quer dessas pessoas para participar da reunião? Olha, me traga a folha, me traga os últimos relatórios, me traga o fulano de tal. E dá um tempo hábil para essas pessoas trabalharem. Se você não viu até hoje, tirando alguma reunião que precisa ser tratado assim, de extrema emergência, pegou fogo numa fábrica, o resto tudo dá. Eu nunca vi uma reunião precisar ser tão rápida, porque se eu vivi até hoje sem ela, eu consigo viver mais 1 ou 2 dias, entendeu? A gente coloca muitas reuniões como tudo fosse imediatista, tudo fosse para, né, apagar o fogo, e não é assim. Então, pede o que você vai precisar, coloca o que você vai precisar naquele relatório, naquele e-mail, né? Ou ferramenta, existem diversas ferramentas hoje muito baratas que você consegue colocar diversos tipos de profissionais ali e você marca essa reunião. Coloca, olha, por gentileza, José, coloca, me traga isso, Maria, me traga aquilo. Deixe as pessoas se prepararem para a reunião. Elas vão olhar o objetivo, elas vão olhar qual é a importância, elas vão olhar qual é a necessidade. Elas já sabem que elas têm que levar algumas coisas, então elas vão analisar. Peça isso. Se elas não vão, você vai lá e pede para ela automaticamente, não tem problema algum, tá bom? E aí, fazendo isso daí, você vai começar uma reunião depois de 2, 3 dias que você dá um tempo hábil, você vai começar essa reunião, né? Esse quarto ponto é você começar essa reunião já com ata.
Não adianta você começar sem ata. Ah, quem vai fazer? Ah, alguém está anotando? Esquece, já passou tudo. Uma pessoa que tenha uma habilidade para fazer ata, tá? Então, assim, uma pessoa que tem habilidade para fazer ata, uma pessoa que descreve muito bem o cenário, o que colocou, pega insight das pessoas, coloca ali. Aquilo ali é um documento da empresa, tá? É importante. Então, coloca o que foi discutido, coloca as ações que serão necessárias, com data responsável, qual vai ser a métrica daquilo, né? Então, assim, olha, você tem que fazer para mim, né? Eu gostaria que você fizesse esse tipo de relatório dessa forma e você me entrega na quarta-feira. Maria, por favor. Ok, coloca ali. Então, Maria entregar o relatório até dia tal, com especificações X, Y, Z. A gente acha que é muita coisa, que fica. Aí a gente volta muito pro formal, né? A gente lidando dessa forma, a gente está lidando com uma forma formal. No início parece que é ser muita coisa, é fazer muita coisa, é criar muita coisa. Mas para que tudo isso? Mas com o passar do tempo a gente vai vendo o quanto melhora. 85% das reuniões não são assertivas. É muita coisa, né? Assim, isso porque é uma coisa que a gente faz estatisticamente vendo a assertividade dos projetos, olhando todo esse, né, todo esse fluxo de informação. Mas pode ser até mais. Mas eu acredito que é muita coisa. A gente não pode ter uma reunião com 85% de não assertividade. Nesse processo, fez uma ata muito, e faça a ata grande, não tem problema em ter ata grande. Próximo passo é já deixar assim na ata, próxima reunião é tal, XYZ, tal, beleza. No quinto passo, né, a gente tem que determinar como serão medidos, sabe? Deixar muito claro na ata, né, mesmo colocado na ata, mas deixar muito claro, eu trago como um quinto tópico, por quê? Porque muitas vezes fica assim, Eduardo analisar os dados de faturamento. Tá, mas o que que eu quero? O que que eu quero que seja medido? O que que eu quero que traga como objetivo daquela informação? Qual é o problema que nós estamos? Então é importante deixar na ata isso, né? E como um quinto passo reforçando a importância de você definir os objetivos, as ações detalhadamente, sabe? Então, assim, qual é a métrica que tem que ser utilizada? Em quanto tempo ele vai analisar aquilo ali? Como será passada essa informação? Então, para quem vai ser passado? Quando tem que ser passado? Né? Quanto tempo analisado? Tem que ter muito formal isso daí. Quando a gente traz esses 5 passos, a gente vê como a comunicação melhora durante a reunião. No início pode ser, tá anotando, mas depois aquilo ali vai entrando, sabe? No sentido assim, num jogo, numa dinâmica que ela muda completamente o dia a dia de todo mundo. Todo mundo fala, deixa eu parar, vou pensar, vou olhar a ata. Deixa eu parar, o que que a gente falou lá mesmo? Ah, mas ele falou isso? Falou aquilo? Não, ele não falou, ele falou aquilo lá. E é importante que quando todo mundo recebe essa ata via e-mail, né, ou da forma que é colocada dentro da empresa, automaticamente as pessoas falam, olha, beleza, para mim tá ok, para mim tá ok, para mim tá ok, né? As pessoas falam, ó, ou não fica, ninguém fala ok, se ficar caladinho, já consentiu que tá certo. Mas se a pessoa olhar e falar, olha, pessoal, não falei isso, eu falei aquilo, tá todo mundo na mesma régua. Muitas vezes acontece pela essa comunicação, né, que não é muito, que tem muito ruído, a pessoa, não, mas eu não falei isso, eu falei aquilo. Vocês entenderam outra coisa. Ah, mas a gente tava aqui e tal, não, então, aquele disse que não me disse, aquele lá que você disse, mas não, eu errei, então eu falei errado, então a gente vai ter que rever. E muitas vezes o input que você deu na reunião deu input na pessoa que ela vai levar para um outro lado completamente diferente, né, essa reunião e essas análises que ela vai fazer. E às vezes não era aquilo lá que você passou. Então é importantíssimo ter a ata, todos lerem, se comprometerem em ler, e se tiver algo errado, alguém vai avisar. Tá ok?